Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você nesse dia a estar refletindo comigo em Gênesis, capítulo de número 18, dos versículos de número 23 até o verso de número 33, onde a palavra de Deus nos diz assim: E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não farás justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: Não destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu o Senhor: Não o farei, por amor dos 40. Insistiu: Não se ire o Senhor. Falarei ainda: Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: Não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Senhor: Se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: Não o destruirei por amor dos 20. Disse ainda a Abraão: Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais dessa vez. Se porventura houver ali 10? Respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Bem, queridos, refletiremos nesse dia a respeito do tema, a intercessão no passado e no presente. Queridos, o que é intercessão? A intercessão consiste no pedir em favor de outro. Ao olharmos atentamente para o texto em questão, percebemos inicialmente que Abraão está na presença do Senhor e começa a sua intercessão ao Senhor, argumentando se seria justo, se seria viável que o justo fosse destruído com o injusto. Isso se justifica, uma vez que Abraão compreende que Deus não pode negar a si mesmo e nem agir contra os seus próprios atributos, sobretudo por ser justo. Deus não pode condenar o justo com o injusto, como se ambos fossem iguais. Mas, em segundo lugar, podemos perceber que Abraão insiste na sua intercessão em favor daqueles povos, os povos de Sodoma e Gomorra, e é interessante que esse homem ele vai apresentar a Deus 6 pedidos. Ele começa então a sua intercessão junto a Deus por 50. E ele o finaliza com o menor grupo, o grupo de 10 pessoas. Infelizmente, na atualidade, pouquíssimas pessoas têm o hábito de dobrar seus joelhos e interceder por alguém ou por alguma causa. Muitos querem mudanças, querem bênçãos, milagres, querem restauração e direção. Contudo, não fazem o que Abraão fez, estar inicialmente na presença de Deus, pedindo em favor do outro. Mas em terceiro lugar, vejo nesse intercessor um homem ousado e ao mesmo tempo humilde, pois mostra sua ousadia em insistir com Deus, mas também apresenta a sua humildade ao reconhecer a sua limitação, ao reconhecer que ele é pó, pois ele não exige nada de Deus. Pelo contrário, seus pedidos demonstram submissão, e nós podemos notar isso na expressão: não se ire o Senhor. Mas em último lugar, percebo nesse intercessor alguém que se rende ao propósito do Senhor, pois existe um momento em que Abraão para de falar. É momento de esperar a ação de Deus e dessa ação ser, por sinal, realizada. Eu quero concluir essa reflexão lembrando que antes do fim existe
um alerta. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Estamos vivendo a iminência desse fim. As pessoas têm sido avisadas que Jesus voltará, mas muitos mesmos continuam vivendo na prática do pecado, como se isso nunca fosse acontecer, como se Jesus nunca fosse voltar. Mas foi o próprio Jesus quem disse, que deu um alerta, e esse alerta, ele está contido no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 28 a 30. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Que nós possamos olhar para essa mensagem, olhar para a seriedade disso. Que eu e você possamos dobrar nossos joelhos, possamos interceder por nossas famílias, por nossos amigos, por nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Que você possamos tomar postura, a exemplo da postura de Abraão. Que Deus em Cristo faça de mim, de você, um intercessor dos nossos dias. Que Deus nos abençoe poderosamente.